Já começou, Beto, teve início a CPMI. Os senadores estão falando agora, né, por ordem de inscrição, e daqui a pouco começa o depoimento do Silvinei Marques, que era o diretor da Polícia Rodoviária Federal na eleição do ano passado, quando ele coordenou a PRF numa tentativa de dificultar o eleitorado, principalmente no Nordeste, né, onde Lula foi vencedor, de chegar até as urnas, fiscalizando ônibus, dificultando a chegada desse pessoal, desses eleitores até as urnas, né, para tentar ver se o Lula de fato não seria eleito e sim o Bolsonaro, né? Tanto que a aproximação do candidato Bolsonaro na questão eleitoral, no número de votos, se deu justamente pela dificuldade que esses eleitores tiveram lá, né? E muitos não conseguiram nem chegar para votar. Esse é o grande dia da CPI, né, que começa com um depoimento que promete ser bastante esperado, principalmente porque, como testemunha, ele não pode faltar e também não pode mentir sobre o risco de cometer perjúrio, né? E pode ser preso, inclusive, se algum senador achar que ele estiver não falando a verdade. Também não pode faltar, se faltar, terá uma condução coercitiva, né? Justamente, como eu disse, pelo fato de ser uma testemunha. Mas não para por aí. Eu acho que nós teremos ainda, no dia 22, na quinta-feira, o início da votação da cassação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A o debate também a sabatina com o Cristiano Zanin, né, para ocupar a vaga do Ricardo Lewandowski no STF. E também nós teremos o início, que já, aliás, já começou, né, a reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária, para decidir a taxa de juros. Eles se reúnem hoje, né? Os representantes do Copom, que são integrantes, são profissionais do Banco Central e do governo federal, para decidir se a taxa continua 13,75, se ela cai ou se ela sobe. O mercado está indicando que ela vai continuar no patamar e de que está de 3,75%, né? E apenas em agosto ela começa a cair, devendo fechar o ano em 12,75%, o que contraria o setor produtivo, né? Não é só o governo federal, não é só o Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quem está criticando o Banco Central. O setor produtivo, principalmente o setor industrial, está criticando demais a manutenção dessas taxas de juros porque está comprometendo o custo, né, da produção nacional, como sempre aconteceu, né? Nós sabemos que a produção nacional ela tem um alto custo que já vem dos impostos, mas com esses juros fica mais difícil ainda. Então, deverá ser essa reunião do Copom que vai decidir a taxa de juros, né, pelos próximos 2 meses, e teremos aí uma semana mais quente lá em Brasília, né, justamente por esses fatos e também porque foram encontrados nas gravações aí do celular, né, nas mensagens do celular do Mauro Cid, né, do tenente-coronel, que era ajudante de ordens, do ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, novas conversas e até o roteiro de um possível golpe militar que estava sendo preparado, só não sendo levado a efeito porque os militares da ativa, né, os militares que são chamados de legalistas, né,
que são aqueles que defendem a Constituição, não quiseram entrar nessa aventura. E como são maioria e fazem parte do alto comando do Exército e das outras forças, então não houve esse golpe. Foi tentado, culminou com aquele 8 de janeiro triste, né, lá no Distrito Federal, mas felizmente não aconteceu. Então nós estamos aí com uma semana bem quente. Essa CPI deve esquentar também, né, com os depoimentos. Infelizmente a gente sabe, né, como a CPI da Covid, né, a gente sabe que vai escancarar o que aconteceu, mas a gente não sabe se haverá punições ou não pelo que aconteceu. Vamos aguardar, né, Beto? Aguardar para ver o que vai acontecer e, quem sabe, até torcer para que o mercado esteja enganado e a taxa de juros, a Selic, caia um pouco já nessa reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, Beto.